Cinema em Serra dos Emorés. Vamos atrás dessa história? Vi construir o cinema. Eu trabalhava no bar atrás do cinema. Lá em cima passava o filme, né? Na tela lá embaixo. O Marcos trabalhava lá em cima e Zé Tiragosto tinha vez trabalhava na bilheteria, na portaria, mais na portaria. Foi um grande palco cultural, né? Por ele passaram várias pessoas, né? Cantores, artistas, alguns assim, por exemplo, Carmen Silva, né? O Roberto Carlos e outros artistas, né? Que Zé Tiragosto trabalhava aí nesse cinema aí naquela época. Ele falou que ele ficou 25 minutos aqui. De apresentação. Só. Qual o LP que ele tocava na época? Na época foi um disco feito lá na gravadora Poligram. Eu, depois que eu adquiri esse prédio aqui, Pedrão, Finado Pedrão, que Deus o tenha, que era uma pessoa muito querida, que eu gostava muito, ele andou passando os filmes aí, passou o filme de Rambo, entendeu? Muito filme. Então você assistiu nesse cinema? Assisti, era meu já e eu tinha alugado para ele, entendeu? E tinha, antigamente, como você está falando, muito filme que eu assistia, aqui na frente tinha uma portinha sanfonada, entendeu? E eu me lembro, moço, que aqui passava toda a Semana Santa, passava o filme de Cristo. E dava 3 sessões. Muita gente. E, moço, a fila era grande para você comprar ingresso, para você entrar, para você ver. Aquele filme ainda era preto e branco, ainda não era colorido. Tinha filme só faroeste, rapaz. Cada faroeste muito bom. Você gostava? Eu gostava. Aquele filme acabou? Filme Tarzan? Do Tarzan. Eu assisti demais. Caraca. E você tinha quantos anos na época? Para não ler não, uns 15 a 16. O Pedrão, um locutor, né? Então ele tinha um marketing muito forte. E ele ligava esses alto-falantes 3 horas da tarde e anunciava o filme. E dentro do anúncio ele dizia, fazia propaganda do filme e dizia o seguinte: é de importância que você, antes de ir assistir o filme, você procure seu médico, porque realmente são fortes emoções. E isso causava um impacto muito grande, né, nas pessoas naquela época, né? A gente não tinha uma direção bem clara das coisas, então a gente ficava com medo, e isso levava o cinema a enchia, muitas pessoas iam. O cinema é uma parte só. Embaixo o pessoal ficava para assistir o filme. Ah, entendi. Era tudo cheio de cadeira. Entendi. E em cima, Marcos Bolão passava os filmes lá em cima. Entendi, era a estrutura. E a parte de baixo, é a mesma estrutura. Entendi. A parte de baixo o pessoal entrava para assistir filme. Entendi. Aí você está falando aí, já bate o Finado Vitorino, fica atrás. Rapaz. O cinema é separado. É que lá hoje é assim, embaixo hoje lá é o material de construção. Em cima, que tem tipo uma escadinha de madeira, é onde que fica o depósito. Era censurado. Teve um dia mesmo que eu cheguei e Nilton, que era a porteira aí, moça, eu elegi para entrar no filme aí, não, você não tem idade, você não vai entrar, não sei o que tem. E o pai de Aurinha, seu Cesário, moço, ele comprava, camarada, o ingresso para a semana toda. Esse filme repetia e ele ia, cara, era uma coisa fantástica dentro dessa beleza, né, dessa simplicidade cultural que existia. E ele vinha, ele fundava aí dentro, entendeu? E o pessoal? E o pessoal, essas pessoas antigas aí, e realmente lotava, o cinema lotava, quando passava um filme bom e o pessoal vinha mesmo. Aquele filme Bruce Lee, aquele tempo da época aquele filme chinês, era muito bom. Muita história boa. De grande importância nisso, cara, foi Marcos, né? Marcos Chape, carinhosamente chamado Marcos Bolão. Era um homem apaixonado, cara, pelo cinema, né? E quando desativou o cinema, eu não sei se foi o Aguinaldo, ele deu a máquina para Marcos. Marcos Chape era um cara que eu gostava muito também, era uma pessoa muito dedicada. Inclusive eu dei a máquina que passava o filme, eu doei para ele, entendeu? Aí ele ficou de montar e foi bom, eu vou botar para funcionar ainda um dia, você vai ver, o pai de Fredão. E essa máquina ficava lá na varanda, às vezes aos domingos eu ia lá e ele mostrava aquilo, cara, com orgulho. Então eu descobri, falei, pô, Marcos é um cara apaixonado pelo cinema, né? Só que ele nunca teve a estrutura e veio a decadência, não houve possibilidade dele encaminhar o trabalho,
entendeu? Mas realmente o Marcos, né, ele foi um grande artista, que Marcos não só era dono de cinema, Marcos era um artista, ele era um apresentador, cara, ele sabia colocar as coisas, as palavras na hora adequada, né? Então foi um cara, eu falo assim, às vezes o cara fala, você fica puxando saco porque ele trouxe para aqui, não, cara, hoje eu consigo ver a coisa mais ampla do que eu era, rapaz, na época vivia, né, aquela coisa. Hoje não, hoje eu enxergo e vejo Marcos, cara. Ele continua vivo, entendeu? E lotava o cinema, tinha vezes que ela lotava. Muita gente. Quando era faroeste bom, filme de Cristo. Você lembra quanto que era o ingresso? Ah, para aquele tempo era 2 cruzeiros, rapaz. 2 cruzeiros? 2 cruzeiros, eu lembro. Você assistiu o filme. Uhum.